Bom, pessoal, vamos falar de circuitos transitórios hoje do módulo 2, tá? O circuito transitório, na verdade, o que é? Você trabalhar com o circuito RC, RL, RLC, tá? Basicamente, nós vamos focar a nossa aula nos filtros, porque filtros, existem quatro tipos de filtros. Filtro passa-faixa, filtro rejeita-faixa, filtro passa-baixa e filtro passa-alta, tá? Basicamente, nós vamos falar de dois aqui que são os mais utilizados, que é o passa-faixa e o rejeita-faixa. Para isso, pessoal, nós montamos um circuito aqui no nosso kit chamado circuito RLC, tá? Então, vamos focar nisso quando a gente fala em circuitos transitórios. Bom, antes de falar do circuito do filtro passa-faixa, do filtro rejeita-faixa, só um apanhado de como é o comportamento do circuito RC. Nós já havíamos falado disso, pessoal, nas aulas anteriores, mas para vocês entenderem. Então vamos lá. Quando eu aplico uma tensão de entrada, que eu chamo de VE, de 3 volts pico a pico, uma frequência de 1 kHz, vejam, o canal 1 está na entrada e o canal 2 está na saída. Vejam a defasagem. O gráfico em azul é o gráfico da entrada, o gráfico em vermelho é o gráfico da saída. Existe uma defasagem entre tensão e corrente. Nós dizemos que nesse caso a corrente está adiantada em relação à tensão, ou seja, o capacitor adianta a corrente em relação à tensão. Mas isso nós já havíamos falado nas aulas anteriores, tá? O nosso foco aqui vai ser o que a gente chama de filtro passa-faixa e filtro rejeita-faixa, tá? O filtro passa-faixa, pessoal, é um circuito RLC paralelo, que é o circuito que está montado aqui, é um circuito RLC paralelo, tá? Quando a gente varia a frequência, você vai ver que ele começa num valor baixo, ele vai aumentando até um pico máximo, que a gente chama de frequência de ressonância, aí ele começa a diminuir de novo para um valor baixo. Então ele começa de um valor baixo, aumenta para um valor máximo e volta a ter um valor baixo, tá? Os pontos que a gente chama de FCI e FCS é o que a gente chama de frequência de corte inferior e frequência de corte superior. E o FCO é a frequência de ressonância, tá? A frequência de ressonância é o momento que eu tenho corrente máxima, tá? Na frequência de ressonância. Nas frequências de corte inferior e frequência de corte superior é onde eu tenho a corrente máxima dividido por raiz de 2, tá? Mas isso nós vamos ver depois melhor na teoria, só para vocês entenderem. Então veja bem, eu tenho o circuito RLC montado, o osciloscópio, como vocês veem no slide, foi colocado em cima do resistor, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou variar a frequência. Então eu tenho aqui, ó, o meu gerador. Nesse gerador eu consigo variar esse botãozinho aqui que eu vario a frequência. Observem no osciloscópio. Olha lá. Então eu comecei de uma frequência baixa, vou aumentando, olha lá. Cheguei no ponto máximo de tensão, tá vendo? Esse aqui é o ponto máximo, ó. Então estou numa frequência menor, tem uma tensão baixa, vou aumentando a frequência, olha lá, aumentei a frequência, cheguei no ponto máximo. Esse ponto máximo é o que a gente chama de frequência de ressonância. Se eu continuar aumentando, a frequência volta a diminuir, tá vendo? O sinal volta a diminuir. Então eu parto de um sinal baixo, vou aumentando até atingir o ponto de ressonância, aí eu volto a ter um sinal baixo, tá? Isso é feito através de um circuito chamado circuito RLC paralelo, tá? Aí isso nós chamamos de filtro passa-faixa, porque ele vai passar só uma faixa de frequência. Qual é essa faixa de frequência? É a frequência entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Exemplo, a gente pode dar um exemplo de um rádio, por exemplo, de uma emissora de FM. Vamos pegar, por exemplo, a Jovem Pan, ela pega lá 100.9 MHz, tá? 100.9 MHz, o que seria? Seria a frequência de ressonância. Se você variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, você ainda vai continuar pegando a Jovem Pan, mas já não com a mesma qualidade. Por quê? Porque você vai estar no ponto de frequência de corte inferior ou no ponto de frequência de corte superior, sendo que o ideal é o 100.9, que é o que a gente chama de frequência de ressonância, tá bom? Vamos agora para o outro filtro, que a gente chama de filtro rejeita-faixa. Olha o filtro rejeita-faixa. Olha a diferença. Você tem um resistor e você tem um LC em série. E esse LC em série está em paralelo com o resistor. Vou mudar o circuito aqui para ficar exatamente como está ali, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse paralelo aqui. Esse paralelo não vai existir mais, tá? A gente tira esse paralelo, tá? E este ponto aqui, a gente conecta aqui, tá bom? Então agora você tem dois componentes em série e em paralelo com o resistor, tá bom? Bom, agora o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer o seguinte, ó, olha o gráfico, ó, você continua tendo a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior e a frequência de ressonância. Só que agora, no ponto de ressonância, você tem a tensão mínima e não mais a tensão máxima, tá? É no ponto de ressonância que eu tenho a tensão mínima, tá bom?
E nesse ponto de frequência de corte inferior e frequência de corte superior, eu vou ter a tensão de entrada dividido pelo Z vezes 0,7, ou dividido por raiz de 2, que é basicamente a mesma coisa, tá bom? E o ponto de corrente máxima é onde eu tenho Vin dividido por Z, tá? De novo, estou usando o canal 1 em cima do osciloscópio. Vamos dar uma analisada aqui no circuito? Vou variar a frequência, ó. Olha lá, ó. Você vai diminuindo e volta a aumentar, tá vendo, ó? Você diminui, chega num ponto mínimo, pega só um pouquinho de ruído, vou até melhorar aqui um pouquinho, ó. Você pega, ó, aí você aumenta, ponto mínimo, volta a aumentar, tá vendo, ó? Ponto mínimo, volta a aumentar. Então você, ó, esse ponto que você atinge o mínimo, pessoal, é o que a gente chama de frequência de ressonância. Aí eu volto a aumentar. Então, nós dizemos que nesse caso é um filtro rejeita-faixa. Quem é o filtro rejeita-faixa? O passa-faixa vai passar aquela faixa de frequência. O rejeita-faixa vai rejeitar aquela parte de frequência. Tá? Aonde eu posso utilizar o filtro rejeita-faixa? Principalmente para eliminar, por exemplo, um ruído no sinal. Eu quero eliminar só aquela faixa do ruído e deixar passar tudo que está fora do ruído. Então eu monto um circuito chamado filtro passa-faixa, que vai eliminar só a parte do ruído, deixando passar o que está fora do ruído. Tá bom? Basicamente, pessoal, o circuito transitório é isso, é você trabalhar com filtragem de sinal. Basicamente, nós estamos trabalhando aqui com dois, filtro passa-faixa e filtro rejeita-faixa. Mas tanto o filtro passa-faixa como o filtro rejeita-faixa, ele é montado em cima de quem? Ele é montado em cima de circuito RC e de circuito RL, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, façam as atividades, porque nessa aula é muito importante que vocês façam as atividades, que vocês vão entender melhor o comportamento dos circuitos transitórios. Obrigado.